boa noite. 11 de setembro de 2016. Reflito com a quem interessar possa um pouco sobre as comunicações que nós vivenciamos hoje na nossa contemporaneidade. Nós percebemos um acúmulo de recursos comunicativos, de tecnologias que simplesmente nos causa um absorver de energias intensos. As nossas percepções, as nossas atenções, os nossos sentidos, a todos os instantes são bombardeados, entre aspas, né? São seduzidos, são, de certa forma, estimulados por vários recursos comunicativos. E nas últimas décadas, esses recursos comunicativos, eles estão centrados praticamente nas tecnologias eletrônicas, a serem televisão, rádio e agora a internet. Isso nos dá uma tarefa complexa para que nós possamos elaborar as estruturas mais simples de comunicação, onde consigamos transmitir de fato os nossos pensamentos, as nossas intenções nestes meios que são sempre meios novos. Cada vez que a gente começa a compreender um meio de comunicação, a tecnologia surge com outro meio de comunicação e a gente parece que tem que começar tudo de novo nessa interpretação de locar esse meio dentro da nossa sociedade e entender qual a função que esse meio tem, tecnológico tem, e quais também os ônus que esse meio traz. A internet já está consolidada nas sociedades modernas, não há volta para a internet. Definitivamente é um recurso que nos ajuda no nosso dia a dia, é um instrumento que facilita que pessoas à distância se comuniquem e a gente precisa cada vez mais pensar quais são os bônus e ônus que a internet nos traz, não é? Mas se a gente aplicar essa lógica de uma novidade comunicativa, tecnológica, na época, por exemplo, em que surgiu a televisão, vamos perceber que um grande impacto foi causado a toda uma população quando a televisão surge e que a imagem é transmitida ao vivo na sua casa, na sua sala, o que hoje já não é mais nenhuma novidade, hoje que já é banal, já é trivial, simplesmente a época do lançamento da televisão foi algo surpreendente. Assim também o rádio, que é um meio de comunicação eletrônico, ao surgir, causou também um grande, digamos assim, rendezvous entre a população, um grande apego a esse instrumento que aproxima pessoas, que transmite vozes à distância, músicas, entretenimento, informações e utilidade pública. Então a história dos meios de comunicação recente faz com que a gente pense hoje a internet com muita propriedade e que a gente se esforce para que não ocorra erros que já foram ocorridos no passado, seja com rádio, seja com a televisão ou outros meios comunicativos, como é o caso da imprensa escrita, ou também outros meios comunicativos que a gente possa imaginar, como é o caso dos manuscritos ainda medievais. A comunicação é um direito humano, é um direito que se faz de forma individual, mas também se faz de forma coletiva e que as pessoas têm o usufruto de exercício disso como necessidade de garantias de suas qualidades de vidas e da melhoria de vida das próximas gerações. Dado esse fenômeno significativo da condição humana que é a comunicação, a gente precisa cada vez mais se apropriar como um recurso que temos a autonomia e a responsabilidade de cumprir e que possamos cada vez mais adequar esses meios dentro das realidades em que vivemos. Agora, no século XXI, ou início do século XXI, a internet surge como o principal meio de comunicação no mundo, onde as pessoas estão cada vez mais usufruindo deste recurso, particularmente nos aparelhos tecnológicos que chamam-se smartphone e que percebemos que já começa a de certa forma, interferir num outro meio comunicativo que estava já estabelecido, que é o celular, voz sem fio, não é? Então a gente já surge uma novidade. Quando o celular sem voz estava começando as pessoas a se adaptar, a usar muito, surge o smartphone que agora faz essa transmissão de vídeo, de voz, de imagem e já começa a mudar os nossos hábitos. Tudo tem ocorrido com muita rapidez e a gente precisa refletir sobre isso, embora que os conceitos da comunicação praticamente permanecem muitas vezes os mesmos. Ora, por que eu quero sinalizar isso?
porque nós temos interesses que não são somente o usufruto da condição dos indivíduos e das coletividades para com os recursos que temos à disposição e com as funções que temos para se vivenciar. Nós temos interesses que são outros, que permeiam todas essas demandas. Um deles, que é muito forte, é o interesse de mercado, influencia o andamento de tudo que a gente possa imaginar em termos de vivência humana, né? O interesse de mercado vai determinar muito, às vezes, quem vai ter acesso às tecnologias, quem não vai ter acesso e quais tecnologias vão estar vigentes, quais tecnologias serão o usufruto mais intenso do que outras. De forma que a gente já percebe que a coisa de pouco menos de 10 anos atrás, o mercado mundial tinha as empresas de telefonia como uma das empresas mais rentáveis no mundo por conta da expansão da telefonia móvel. E agora surgem as empresas de internet que fazem um serviço muito bom, as empresas de softwares que fazem um serviço excelente, que ajuda muitas pessoas, tomando essa vedete de mercado, né? Então tudo isso tem a ver para que a gente compreenda que o que nós vivenciamos hoje de uso tecnológico de internet necessariamente não está pronto e acabado. Daqui a poucos anos, talvez meses, possa-se haver uma outra situação. No momento, nós temos no mundo o software do Facebook como sendo o software praticamente mais utilizado entre as pessoas de várias classes sociais. Nós temos o software do Twitter, nós temos o Instagram, que chamam-se as redes sociais. São utilizadas com muita alegria, com muito entretenimento, isso faz bem às pessoas. Isso é utilizado também de uma forma comunicativa que edifica muitas pessoas. Mas nós não sabemos o que é que vai acontecer, o que teremos daqui a alguns anos, não é? Se a gente for ver o histórico breve da internet, nós tínhamos uma grande rede social que aproximou muita gente, que participou da vida de muita gente de uma maneira muito importante e que já não está mais funcionando, que já virou quase que um memorial da internet, foi o Orkut, né? Então o Orkut fazia todo um trabalho social e fazia com que as pessoas se comunicassem cada vez mais de uma maneira como lhe convém. De forma, gente, que é importante que nós procuremos pensar qual a função de cada meio de comunicação nas nossas formas de lidar socialmente e o que queremos desse meio. Por conta de que um outro aspecto que pesa é o poder que cada veículo desse passa a ter, que cada instrumento desse tem. Cada vez mais o poder está chegando na mão das pessoas de uma maneira muito forte. O smartphone é um equipamento e um aparelho que tem excelentes recursos, que ajuda muito as pessoas a partir da configuração dos softwares chamados aplicativos e que facilita tanto que ainda a gente não dá conta do que pode ser útil para nós. Mas também pode ser uma ferramenta que pode causar danos, que pode causar mal a muita gente, e isso infelizmente tem ocorrido. Daí que interpretar esses fenômenos todos que tem a ver com a comunicação hoje requer que nós nos dediquemos e coloquemos em cada local o potencial e os perigos que tem cada equipamento desse. Particularmente, acho que muitos dos softwares das redes sociais, eles não devem ser acessados por pessoas menores de 16 anos e acredito e defendo o ponto de vista que deveria ser restrito por lei, por legislação, o acesso a pessoas de menores de 16 anos de alguns softwares. Outros que se provarem, de certa forma, não ofensivos a garotos, né, garotas, né, de menor idade, claro que podem ser acessados. Mas eu só estou dando alguns sinais do que é que a gente tem de desafio para que a gente possa estar interpretando, não é? E um deles podemos acreditar que a conjuntura atual, a tecnologia que está posta, ela realmente é uma tecnologia que vai se perdurar, que ela vai se promover daqui a alguma década, uma década pelo menos. Isso já está provado que não. Daqui a uma década ou menos, as tecnologias estarão diferentes. Este tem sido o andamento da tecnologia como um todo, e a ferramenta internet, nos últimos 20 anos, mudou o seu perfil drasticamente várias vezes. Então,
a gente precisa entender que os velhos costumes, os velhos conceitos que o bom senso aprova, que a cultura referenda, eles são as grandes referências. Não importa qual tecnologia que a gente possa estar trabalhando. Né? Qualquer tecnologia que nós trabalhamos, a gente vai interpretar que a internet ainda é um meio em construção, assim como vai ser sempre a comunicação um meio em construção. Outro aspecto que eu queria apresentar para vocês, já tentando uma conclusão, a quem interessar possa, e aqui estou na praça pública, como vocês podem ver, ladeado pela minha queridíssima ouvinte e amiga Nilma Gomes. Outro aspecto que eu apresento para vocês é o fato de que nós não fazemos ideia do que é que vai surgir de recurso tecnológico nos poucos anos vindouros. Haja visto, há uma área da ciência, uma área do saber que não cessa de forma alguma de realizar pesquisas e de construir projetos, protótipos que são muito bem aceitos e muito bem utilizados pelas pessoas em todo o mundo. Estamos falando da física, estamos falando da engenharia elétrica e da engenharia de softwares. Essas áreas, elas são constantemente esforçadas em construir novos recursos. Então vai haver sempre novas tecnologias, novas formas de lidar com a comunicação. Nós não fazemos ideia do que é que vai surgir depois do smartphone. Fala-se em algumas coisas, a gente não sabe o que vai surgir através da física. Então, outro campo que a gente pode depois, em outra ocasião, debater são as tecnologias que são boladas por esses gênios, os físicos, as pessoas que são da física, da engenharia eletrônica e que nos propiciam que tenhamos estes equipamentos e estes recursos extraordinários, como foi o rádio, como foi a televisão, como foi o cinema, e como é todos eles e como é a internet. A possibilidade de conexão e intercomunicação desses meios comunicativos é sempre uma possibilidade. A gente procura congregar, mas vai haver sempre uma disputa de audiência, uma disputa de público. Aliás, estamos assistindo nos últimos anos no mundo, no Brasil especialmente, uma disputa muito grande de audiência entre a televisão e a internet. A televisão perdeu drasticamente a audiência e buscar da internet essa audiência perdida, inclusive promovendo algumas estratégias sensacionalistas para cada vez mais buscar a atenção do público e seduzir a atenção do público para os seus interesses e objetivos. Acreditamos que a televisão pode ser um meio de comunicação junto à internet, junto ao rádio e junto à mídia impressa, possa contribuir sim para o dinamismo das sociedades e das coletividades, mas desde que haja democratização desses meios e acesso de todos. Forte abraço e agradeço a atenção e espero depois redigir esse material que foi feito de improviso, ao vivo, no texto e compartilhar com vocês. Obrigado, até. E aguardo a palestra de vocês, ok?